Se não tem, o pessoal cria, mas aqui tem o tradicional carnaval, né? Eu sou do Piauí, tem o tradicional carnaval aqui no sul do estado, na parte da barragem de Bocaido, né? E aí, estou aqui ministrando essa aula para vocês, legislação de trânsito. Eu estou preparado aí estar promovendo, né, aí um carnaval, não esqueceu do concurseiro, né? Então, assim, o concurseiro, às vezes, ele tende a ficar ali mais ocioso, os cursos, né? Dão uma parada ali, geralmente no período de carnaval, um descanso para os professores, mas eu estou preparado a estar aqui, colocando aula para você não ficar parado, né? Para você não ficar com o tempo ocioso, para você não ficar aí sem fazer nada durante o carnaval. Porque se não tiver aula, aí o concurseiro aí, né, vai pular o carnaval, vai brincar o carnaval, beleza? Mas hoje aqui a gente vai responder algumas questões de alguns capítulos, tá certo? Do Código de Trânsito Brasileiro, questões aí que já foram abordadas em prova de concurso. Então, se você estuda aí para a Polícia Rodoviária Federal, se você estuda aí para algum concurso de guarda municipal, de agente de trânsito, então fiquem bastante atentos, certo? Porque esse capítulo aqui vai ser de suma importância, beleza? Esse capítulo aqui vai ser de suma importância para que você consiga gabaritar as questões da sua prova, beleza? Show? Então vamos lá, né, para o nosso material aqui. A parte de legislação de trânsito, você já sabe que a lei número 9.503 de 97 e atualizações posteriores, tá? Se você ainda não me segue nas redes sociais, está aqui o meu Instagram, @josielst, beleza? Show? Então vamos lá aqui para a nossa primeira questãozinha na tela de vocês, que diz o seguinte: compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. Então olha só, a gente estuda, né, no capítulo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, a composição do Sistema Nacional de Trânsito, certo? A gente estuda quem faz parte, a gente estuda o que é esse sistema, a gente estuda ali os objetivos e a gente estuda também ali as finalidades, né, do Sistema Nacional de Trânsito. Então, assim, para você aí relembrar, certo? O Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos de todas as unidades da federação. Então, é um conjunto de órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E como eu tenho, né, que o trânsito ele é uma matéria muito complexa, então nesse sistema aqui eu tenho diversos órgãos que vão tratar a respeito do trânsito, né? Então eu vou ter aí que a PRF faz parte, inclusive a Polícia Rodoviária Federal é um órgão fiscalizador, né, a nível da União. Eu tenho as polícias militares dos estados e do Distrito Federal, tá, que também fazem parte, tá, desse Sistema Nacional de Trânsito. E aí eu tenho os órgãos aí recursais, como por exemplo a JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Eu tenho o Conselho Nacional de Trânsito, que inclusive o Conselho Nacional de Trânsito ele vai ser o coordenador desse sistema, beleza? E além de ser coordenador, ele é órgão máximo normativo e consultivo da União, tá bom? Beleza? Então vamos lá, ler a questão aqui para a gente saber quem faz parte. O item 1 diz o seguinte: o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, né, que é coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Então isso aqui é verdade, realmente ele faz parte, beleza? Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, né, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é o CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores fazem parte também, tá bom? Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Então, os executivos de trânsito também fazem parte. Um executivo de trânsito a nível da União, a gente tem, por exemplo, o SENATRAN, certo? Que é a Secretaria Nacional de Trânsito. A gente tem aqui a nível de estado o conhecidíssimo DETRAN, beleza? São órgãos executivos de trânsito, tá certo? Então aqui é verdade. Os órgãos e entidades executivos rodoviários, então veja só, a gente tem os órgãos executivos de trânsito e nós temos os executivos rodoviários, certo? Da União, dos estados, certo? Do Distrito Federal dos municípios. O executivo rodoviário a nível da União, a gente tem aí o DENIT, certo? A nível de estado, geralmente a nomenclatura vai ser DER, né? Departamento de Estradas e Rodagens, tá? Então realmente fazem parte. E aqui nós temos por último a Polícia Rodoviária Federal, que também faz parte, né? Aqui é a PRF, tá? Então, todos estão corretos. Então, letra C aí responde, certo? Letra C aí vai ser o nosso gabarito. Belezinha? Tranquilidade?
Só uma observação, o seguinte, ó, as únicas polícias que fazem parte desse Sistema Nacional de Trânsito é a PRF e a PM, certo? PRF e PM. Então, a Polícia Federal faz parte do Sistema Nacional de Trânsito? Não faz. Polícia Civil faz parte? Não faz. Polícia Ferroviária Federal faz parte? Não faz. Guarda Municipal, de forma expressa, com o artigo 7º, também não faz parte, tá? Então, as polícias que fazem parte é a PRF e a PM, tá? Então, leve esse detalhe, que ele é muito importante aí para a sua prova, beleza? Show? Vamos lá para a questãozinha aí de número 2. Questãozinha número 2. De acordo com o artigo 5º do Código de Trânsito Brasileiro, qual é a finalidade do Sistema Nacional de Trânsito? Então, aqui a gente vai tratar sobre as finalidades, certo? Finalidades. Veja só, dentro do Sistema Nacional de Trânsito, você já sabe quem faz parte, você já sabe o que é, mas nós temos aí as finalidades e nós temos também os objetivos. Os objetivos, né, são 3. Vamos começar com o verbo. As finalidades são várias, né, são nomes, são palavras. Então, por exemplo, planejamento é uma finalidade. Nós temos aí habilitação, reciclagem de condutores, aplicação de penalidades. Então, tudo isso aí, né, administração, normatização, tudo isso aí vai ser finalidade do sistema, certo? E os objetivos, professor? Aí nós temos 3, vamos começar com o verbo. Estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, né? Nós temos aí a parte de fixar mediante normas e procedimentos a padronização de critérios técnicos, estabelecer a sistemática de fluxo permanente de informações. Então, você observa que são iniciados, né? Os objetivos iniciam-se com verbos. Então, ele está perguntando aqui a finalidade. Então, você vai observar que a finalidade ela não vai começar com o verbo. Então, vejamos aqui, vamos responder a questãozinha. Ó, exclusivamente, a finalidade é exclusivamente aplicar penalidade e fiscalizar infrações? Exclusivamente isso? Claro que não, certo? Organizar e executar não começa com verbo. Planejar, administrar, normatizar e executar as atividades relacionadas ao trânsito, como licenciamento, habilitação e educação de condutores, bem como fiscalizar infrações. Então, isso aqui vai responder, certo? O nosso gabarito. Porque, como eu te disse, são palavras, ó, são termos. Planejar, administrar, normatizar, entendeu? São várias nomenclaturas, tá? Vai falar de educação, vai falar de habilitação, vai falar de licenciamento, fiscalizar infração, vai falar de engenharia, tá bom? Garantir que todos os veículos tenham seguro obrigatório? Não. Fiscalizar apenas o transporte público urbano e rodoviário? Lógico que não. Realmente aí, letra C vai ser o nosso gabarito, beleza? Show de bola, né? Então, continuemos. Vamos lá para a questãozinha número 3. De acordo com o artigo 6º do Código de Trânsito Brasileiro, qual é um dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito? Então, aqui a gente vai falar sobre objetivos, certo? A gente vai falar sobre objetivos, que vou começar com o verbo. E aí tem até aquela frasezinha, né, que eu passo na aula teórica, que é o meu amigo Eduardo fica puto na esquina, certo? São 3 objetivos. Meu amigo Eduardo fica puto na esquina. Então, estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, certo? Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros, administrativos, certo? E o ES, voltando, e o ES de estabelecer a sistemática de fluxo permanente de informações, né? Enfim. Então, aí nós temos os 3 objetivos, beleza? Só são 3. Então, vamos lá. Realizar. Entra no bizu começando com R? Não. Entra no bizu começando com D? Não. E aí, fiscalizar. Entra no bizu começando com fiscalizar? Beleza, pode ter o FI ali, mas você já sabe de cara que a letra B é o nosso gabarito. Ó, estabelecer as diretrizes, tá vendo? Ó? E é D aqui, ó, estabelecer as diretrizes, beleza?
Show de bola, né? Para a Política Nacional de Trânsito, promovendo a segurança, a fluidez, o conforto e a defesa ambiental. Então, letra B aí vai ser o nosso gabarito em relação aí aos objetivos, certo, do Sistema Nacional de Trânsito. Questãozinha bem tranquila, bem bacana. Vamos lá para a nossa próxima questãozinha, né? Questão aí de número 4, que diz o seguinte: dois condutores, A e B, trafegam em uma rodovia rural de pista dupla. Então, é uma rodovia rural, certo? De pista dupla, onde não há sinalização regulamentadora de velocidade. O condutor A, ele dirige um automóvel, enquanto o condutor B dirige um caminhão cegonha. Considerando essas condições, as velocidades máximas que os condutores A e B poderão trafegar são de respectivamente. Veja só, aqui é uma questão envolvendo o capítulo 3, tá, do Código de Trânsito Brasileiro, que é o capítulo aí que versa sobre normas gerais de circulação e conduta. Esse capítulo aqui, ele é muito querido de prova, certo? Ele é bem cobrado, então você precisa ficar atento. Nós temos o seguinte: quando não tem uma sinalização regulamentadora, a gente tem algumas normas gerais de circulação e conduta. Quando tem sinalização, eu vou seguir o quê? A sinalização. Quando não tem, aí eu vou seguir as normas gerais de circulação e conduta, tá bom? Então combina comigo que você vai relembrar que eu tenho vias urbanas e que eu tenho vias rurais. Então você vai lembrar comigo que eu tenho aqui, vou mudar um pouco a cor, chega de vermelho, né? Que eu tenho aqui, ó, vias urbanas, certo? Beleza, professor. Me lembre aí quais são as vias urbanas. Bom, nós temos a via de trânsito rápido, certo? Nós temos a via arterial, nós temos a via coletora e nós temos a via local. Para cada uma dessas aqui, eu tenho uma velocidade máxima permitida, isso quando não tiver uma sinalização regulamentadora. Então, as velocidades poderão ser, vou colocar de vermelho para ficar um destaque melhor. Trânsito rápido, 80 km por hora. Arterial, 60 km por hora, certo? Coletora, 40 km por hora. E local, 30 km por hora, independentemente aí do tipo de veículo que estiver trafegando, certo? Beleza. Porém, eu tenho as vias rurais. Olha só. Eu tenho as vias rurais. Quais são as vias rurais? As vias rurais, elas podem ser rodovias ou estradas. Então, podem ser rodovias ou estradas, certo? Porém, as rodovias, elas podem ser de pista simples ou pista dupla. Na pista simples, eu posso ter velocidade de... as velocidades aqui, no mesmo padrão aqui da cor. Opa! Nós temos aqui o seguinte. Pista simples, nós podemos ter duas velocidades. 100 km por hora e eu posso ter 90 km por hora. 100 km por hora vai ser para caminhoneta, caminhonete, automóvel e motocicleta. Certo? Ixi, eu tô no meio aqui, deixa eu sair intrometido, né? E motocicleta. E 90 km por hora para os demais veículos. Show. Só que a rodovia, ela pode ser também de pista dupla. Quando ela for de pista dupla, eu posso ter duas velocidades. Eu posso ter a velocidade de 110 km por hora e a velocidade de 90 km por hora. Quando for os mesmos veículos aqui, ó, veja só,
Quando for esses mesmos veículos, ó, caminhoneta, caminhonete, automóvel, motocicleta, na pista dupla eles poderão andar 110 km por hora. Então, caminhonete, caminhoneta, automóveis e motocicleta. E 90 demais veículos. E nós podemos ter aí as estradas, certo? As estradas, a velocidade vai ser 60 km por hora para todo mundo, tá? Olha o caso da questão. O caso da questão, o cara está numa rodovia de pista dupla, O condutor A conduz um automóvel. O automóvel, qual é a velocidade? A velocidade da pista dupla do automóvel? 110. Então, o automóvel vai ser 110. Então, aqui exclui, aqui exclui, aqui exclui. Então, o automóvel, 110 km por hora. Aí ele diz que o B, então ele fala aqui, ó, que o condutor B dirige um caminhão cegonha. Caminhão cegonha entra na regra aqui? Não, ele entra nos demais. Então, o caminhão cegonha vai ser 90 km por hora, então exclui a letra D e letra E é o nosso gabarito. Então, o caminhão cegonha, 90 km por hora. Certo? Isso aqui nós temos as velocidades máximas permitidas quando não tem sinalização regulamentadora. Porque se tem sinalização, eu respeito a sinalização. Beleza, professor, você falou da velocidade máxima, mas a mínima. A velocidade mínima não pode ser inferior à metade da máxima. O que é que isso quer dizer? Ora, se a velocidade máxima aqui é 80 e a mínima não pode ser inferior à metade da máxima, então a mínima aqui não pode ser inferior a 40 km por hora. Tudo certo? Tudo tranquilo? Belezinha? Questão bem boa, né? Vamos lá para mais uma, questãozinha número 5. Questão número 5 diz o seguinte. O Código de Trânsito Brasileiro indica as condições em que os condutores devem utilizar as luzes de seus veículos. Assinale a opção que apresenta uma condição em que se deve utilizar a luz baixa e outra em que se deve utilizar luz alta. Então, primeiro, ele quer que você encontre uma condição, respectivamente, que primeiro você tem que utilizar luz baixa e segundo que você vai ter que utilizar a luz alta. Vamos relembrar? A luz baixa você vai utilizar quando? À noite e mesmo durante o dia, em túneis, chuva, neblina ou cerração. Certo? Lembrou comigo? Pois pronto. Quando é que eu vou utilizar a luz alta? Vias não providas de iluminação, exceto ao cruzar ou seguir outro veículo. Então, se a via é desprovida de iluminação, eu vou utilizar a luz alta, né? Aquela luz que possui um facho e consegue atingir uma distância maior. Beleza? Então, vamos lá. Letra A fala o seguinte, que ele vai utilizar, ele quer um exemplo de luz baixa e luz alta, respectivamente. Em imobilizações, tu vai utilizar a luz baixa? Não, certo? Por quê? Porque em imobilizações você vai utilizar o pisca-alerta. Então, o pisca-alerta você vai utilizar em situação de emergência, em imobilizações, certo? Ou quando a regulamentação permite. Aí a letra B vai falar, a parte 2 vai falar em vias não iluminadas, exceto ao cruzar contra o veículo seguido. Isso aqui é verdade. Então, aqui é um exemplo de luz alta. Você vai utilizar em vias não iluminadas, exceto ao cruzar o segundo veículo. A letra A não pode ser o gabarito, porque em imobilizações não é luz alta, mas sim a questão do pisca-alerta. Tá? B. Em túneis, é um exemplo de luz baixa? Sim. Túneis é um exemplo de luz baixa, mesmo durante o dia, né? Nas vias não iluminadas, exceto ao cruzar com outro veículo ou segui-lo. Isso aqui é um exemplo de luz alta? Sim. Pior é o nosso gabarito. À noite, eu vou utilizar luz baixa? Sim, como regra, né? Sob chuva, neblina ou cerração? Aqui é um exemplo de luz alta? Errado. Aqui é um exemplo de luz baixa e ele pede respectivamente que fosse um exemplo de luz alta. E aqui é um exemplo de luz baixa, então não pode ser letra C. À noite é um exemplo de luz baixa? Com certeza. À noite é um exemplo de luz baixa. Mas em situações de emergência é um exemplo que eu vou ter que utilizar luz alta? Não. Ó. Bizu é. Você sabe rap? Bizu. Sei rap. Eu sou, mas não sei rap não, moço. Não quero saber se tu sabe não. Decora esse gabarito aí. Pisca. Alerta.
Você vai utilizar o pisca-alerta SEIREP. Situação de emergência, imobilizações, regulamentação permite, regulamentação determina. Então aqui não é o exemplo de luz alta. Descarta a letra D. Imobilizações não é exemplo de luz baixa. Imobilizações é o exemplo de pisca-alerta. Em túneis não é um exemplo de luz alta, é um exemplo de luz baixa, então descarta a letra E. Então, de fato, a letra B é o que vai trazer a sequência correta. Em túneis é um exemplo de luz baixa. Vias não providas de iluminação é um exemplo de luz alta. Bom, beleza? Tranquilidade, né? Prossigamos. Vamos lá para mais uma questãozinha, né? Vamos lá. A questão diz o seguinte, questão número 6. De acordo com o que estabelece a Lei 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro, sobre normas de circulação e conduta relativa ao uso de luzes em veículo. Vamos ver aqui um pouco sobre o uso das luzes em veículo, né? E vamos marcar aí o gabarito correto, né? Letra A. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pistas simples situadas fora dos perímetros urbanos somente durante o dia. Somente durante a noite, na verdade, né? Ele falou somente durante a noite. Isso aqui é errado, né? O que acontece? Os veículos mais novos que estão sendo fabricados, eles já possuem aí a luz de rodagem diurna. É aquela luzinha de LED que quando você liga o veículo, ela acende automaticamente sem precisar você acionar. Então é a luz de rodagem diurna, né? Porque assim, durante a noite nem se fala, né? Mas durante o dia também é importante a questão do ver e ser visto. Então eu imagino o seguinte, melhora a visibilidade. Então tem um veículo aí, às vezes eu vou fazer uma ultrapassagem e está vindo um veículo no sentido contrário. Se esse veículo vier com a luz apagada, muitas vezes, se a pessoa não for boa da vista, ela não vai nem enxergar esse carro vindo no sentido contrário. Vai ter dificuldade por algum motivo. Mas se esse veículo está com o farol aceso, ele está com a luz de rodagem diurna ali, vai melhorar a visibilidade. Eu vou conseguir enxergar, ter noção se ele está muito perto, se vai dar tempo fazer a ultrapassagem, tá? E a depender da cor do veículo, isso até piora, né? Porque a gente sabe que a pista é preta. Então, aqueles veículos de cores não claras, aquelas cores mais escuras, como o veículo preto, mais próximo do preto, esse aí, se não tiver com a luz acesa, principalmente é que eu não vou conseguir enxergar direito. Então, a luz de rodagem diurna vai ser importante nesse sentido. Então, se o veículo possui, é dotado de luz de rodagem diurna, pronto. Então, ele vai utilizar a luz de rodagem diurna. Mas se ele não tiver, eu sou obrigado a instalar no meu veículo uma luz de rodagem diurna, calma que não é bem assim. Aí você, em substituição, vai utilizar a luz do seu veículo, a luz baixa, né? Mas ele diz, né, o CTV fala que você vai utilizar a luz baixa em pistas simples, sem, né, aquela pista sem um divisor fixo, sem um separador físico, e fora da área urbana. Então, se eu tiver numa pista simples, dentro da cidade, eu não preciso ligar o farol do meu veículo. Se eu estiver fora da cidade e for uma pista simples, aí eu preciso utilizar essa luz baixa em substituição à luz de rodagem diurna. Professor, e por que na pista dupla não? Moço, na pista dupla tu não vai ter veículo ali vindo, cruzando com você ali bem pertinho não. É porque ela tem ali um separador físico, os veículos vão estar em sentidos opostos, enfim. Então por isso que ele traz a ressalva para a pista simples, em que eu vou ter um contato mais direto aí com os veículos. Então por que a letra A está errada? Porque ele diz que tem que manter os faros na pista simples durante a noite. Errado, certo? O condutor utilizará o pisca-alerta quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros ou de carga e descarga de mercadorias. Por que está errado? Porque o pisca-alerta, né, não é nesse caso, o pisca-alerta é o SEIREP, certo? Nesse caso aqui, quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiro de carga ou descarga, ele vai utilizar luzes de posição, certo? Luzes de posição, então letra B descarta. Letra C. Os veículos de transporte coletivo de passageiro, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores, deverão utilizar o farol de luz alta durante o dia e a noite. O que é que o erro aqui? Eles deverão utilizar o farol de luz baixa. Beleza? Vão ter que utilizar a luz baixa durante o dia e durante a noite. Isso se o ônibus ele anda na sua linha regular, certo? Circula na faixa dele, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores, né? É tanto que essas motos hoje nem apagam a luz, você não consegue, tá errado, certo? D de doido.
Nas vias não iluminadas, o condutor deve utilizar a luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Perfeito. Letra D é o nosso gabarito. Então, luz alta você vai utilizar, certo? Em vias não iluminadas, exceto ao cruzar ou seguir outro veículo. Porque se eu vou cruzar o veículo, eu tenho que baixar a luz, senão vai ofuscar a visão do outro condutor. Se eu vou seguindo o veículo aqui, ele está na minha frente, eu também tenho que fazer a mesma coisa, baixar a luz, porque senão quando ele olhar aqui pelo retrovisor, vai ofuscar a visão dele também, tá bom? Vou procurar aqui o erro da letra E. Ó, a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por um curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente, ou então para indicar a presença de radares fixos ou móveis ou fiscalização na via. Está erradíssimo, né, pessoal? Existe uma parada, né, de você trocar luz baixa e alta, né? O pessoal chama de cortar luz. Você vai cortar a luz para o motorista que segue no sentido contrário. Para quê? Para avisar que tem algum risco, né? Teve um acidente, tem animal na pista, aí você corta a luz para quem vem no sentido contrário ter mais cuidado. E se for para o veículo que está na minha frente, se eu estiver seguindo o veículo e cortar a luz, quer dizer que eu quero ultrapassar. E aí eu vou, né, fazer essa comunicação para que ele facilite e tudo mais. Beleza? Tranquilo? Uma questãozinha bem bacana aí. Letra D é o nosso gabarito. Vamos lá para mais uma. Questãozinha número 7. Questãozinha número 7. Vão lendo aí. Questãozinha número 7 diz o seguinte. De acordo com o que estabelece a Lei 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro, sobre normas de circulação e conduta. Vamos lá. Em nenhuma hipótese, o condutor poderá ultrapassar veículos nos trechos em curvas, em aclives, sem visibilidade suficiente e nas pontes e viadutos. Em nenhuma hipótese ele pode ultrapassar nesses trechos aí, sem visibilidade suficiente. Continuar. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá acelerar com o objetivo de concluir a manobra em menor tempo possível. Então, se tem um ônibus fazendo embarque ou desembarque de passageiros, eu não posso acelerar. Eu tenho que conduzir o veículo com a atenção redobrada. Então, não vou acelerar. Pelo risco, né? Existem pessoas subindo, existem pessoas descendo, atravessando via. Então, não posso fazer essa ultrapassagem aí. Tem que ter muito cuidado. Bom? Então, letra B, descarta de cara. Letra C. O condutor que foi ingressado numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, terá preferência aos demais veículos e ou pedestres que por ela estejam transitando. Errado. Então, o que é que acontece? Vamos supor que aqui eu tenha uma BR, uma via principal. E aqui eu quero sair da minha ruazinha aqui, no meu veículo, para ingressar nessa via. Nesse caso aqui, o trânsito sendo proveniente dessa rodovia, a preferência é de quem estiver circulando por ela. Aqui é o que diz o CTB. Então, não é esse que vai ter a preferência, é quem está circulando pela via. Então, por isso que a letra C está errada. Letra D. É permitida a ultrapassagem do condutor nas interseções de suas proximidades. Na verdade, é vedada a ultrapassagem. Sem exceção, viu? Vedada, né? Verdade. Verdade ficou complicado. Então, ó. É vedada, certo? Essa ultrapassagem aí. Então, letra D descarta. Antes de iniciar qualquer manobra que implique em deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção do seu veículo, ou então fazendo gesto convencional. Então, ou eu faço o gesto convencional com o braço, ou então eu ligo a pisca, né, que é a luz indicadora de direção. Beleza? Aqui está errado porque ele fala em nenhuma hipótese, mas se tiver visibilidade eu posso, e se a regulamentação permitir também eu posso. Ele está dizendo que em nenhuma hipótese pode. Está errado. Vamos lá para a nossa questãozinha aí de número 8. Questãozinha número 8 diz o seguinte. As classificações dos sinais de trânsito são definidas pela Lei 9.503 de 97. Sobre as classificações previstas nessa referida lei, qual das categorias citadas abaixo está incorreta, né? Ou seja, no mínimo aqui vai ser um tipo de sinalização, sinal, que não está previsto no CTB.
tá? Então, em relação aos sinais, você tem que levar para a sua prova o seguinte: quais são os sinais? Aí tu vai lembrar essa frase aqui, ó. LSD vai pro HGV, certo? Então, LSD vai pro HGV. Então, sinais, eles podem ser, ó, o L, podem ser luminosos, semáforo, por exemplo, sonoro, o apito, certo? Dispositivo de sinalização auxiliar, os cones, por exemplo. O H, horizontais, então quando eu tenho ali uma faixa de pedestre, né, pintada ao solo, ali é uma sinalização que horizontal, beleza? Não pode esquecer em relação aos gestos, porque para ser considerado sinal de trânsito, o gesto ele pode ser tanto do agente como do condutor, certo? Pode ser dos dois. E os verticais são as placas de trânsito, por exemplo, não são considerados sinais de trânsito. Então, ó, ele vai dizer sinais reflexivos, descarta, certo? Diagonal, descarta também. Então, os sinais são esses aqui, tá? É importante também a questão da ordem de prevalência desses sinais, cai muita questão nesse sentido. Então, ordem de prevalência dos sinais de trânsito. Ordem de prevalência aí dos sinais de trânsito. Para isso, você vai lembrar a seguinte frase. Lembra lá do assassino? Assassino. Então você vai ter o A de agente de trânsito, agente de trânsito, agente de trânsito. Você vai ter o SE, assassino. SE, SI e NO. O A de agente de trânsito, o SE de semáforo, o SI de sinais e o NO de normas. Então aqui é a ordem de prevalência, certo? Professor, o que é que quer dizer essa ordem de prevalência? Quer dizer o seguinte: quem manda em tudo é o agente de trânsito. Então o agente de trânsito está aqui, ó, ele é o primeiro, ele é o do topo. Então as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre tudo. Prevalece sobre sinais, prevalece sobre normas, certo? Prevalece sobre semáforo. Então se eu estou lá no meu semáforo, estou com o veículo aqui, o semáforo ficou vermelho para mim, enquanto condutor. Só que lá tem um agente de trânsito fazendo o controle do fluxo e diz para você continuar. Então pode ir que você não comete infração porque as ordens dele prevalecem sobre o semáforo. Beleza? Tranquilo? Então primeiro você vê o agente de trânsito, depois você vê o semáforo. Não tem um agente de trânsito, então o semáforo é quem manda. Depois vem os sinais e depois vem as normas. Então com esse bizu aqui do assassino, você nunca mais vai errar a questão na sua prova envolvendo essa temática. Beleza? Porque é muito comum as bancas cobrarem aí essa parte, certo? Da ordem de prevalência. Belezinha? Tranquilidade? Então, primeiro vem as ordens do agente, e aqui vai, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, certo? Beleza? Então, ordem de prevalência é importante. Então, quando a banca inventar a historinha lá, dizendo que o agente de trânsito, as ordens dele são inferiores ao semáforo, aos sinais, aí você marca o item como incorreto. A gente fez as anotações e esqueceu de marcar a alternativa, né? Ele pede a incorreto, o que não é considerado sinal, então cadê o reflexivo? Eu falei aqui, ó. Reflexivo não entra no jogo. A gente tem os verticais, horizontais, dispositivo de sinalização auxiliar, reflexivo e sonoro. Bom?
Vamos lá para a próxima questãozinha aí na sua tela. Questãozinha, ela diz o seguinte: durante deslocamento até a cidade de Belo Horizonte, um caminhão da marca Ford, conduzido por João César, foi abordado na BR-101 durante um ponto de bloqueio da equipe da PRF. Durante a fiscalização ao veículo, foi observado pelo agente que o veículo estava transitando com o farol desregulado, ou então com faixa de luz alta de forma a perturbar a visão do outro condutor. Falta um R aqui. Diante da situação, a infração de natureza, o que acontece? Nós temos aqui uma questão envolvendo o capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro, que é aquele capítulo que versa sobre infrações de trânsito. E aí você já sabe que existem inúmeras infrações, muitas infrações. E não tem como você decorar todas, mas você vai ter que resolver muitas questões para que você fique ninja aí nessa parte desse capítulo, né? Até porque várias questões, várias temáticas aqui, elas se repetem. Então, isso ajudará bastante. Então, quando nós temos aqui uma situação em que a infração é de natureza grave. Por quê? Porque ele estava, veja só, com o farol desregulado, certo? Farol desregulado. Ou então ele estava com a luz alta, né? Faixa de luz alta de forma que a perturbar a visão do outro condutor. Então, isso aí é uma infraçãozinha de natureza grave. Beleza? Show? Vamos lá para a nossa próxima questãozinha. Próxima questão diz o seguinte. Questão número 10, né? Francisco de Assis, guarda municipal, estava conduzindo uma viatura da guarda municipal para deslocamento não emergencial, certo? À Secretaria de Finanças do município, quando percebeu que o farol estava desregulado. Caso seja parado nessa condição por agente de trânsito, é possível afirmar que o guarda municipal terá habilitação cassada? Será que ele vai ter habilitação cassada só porque o farol estava desregulado? Acho que não, desproporcional, né? O guarda municipal será autuado pela prática de infração de trânsito leve? A infração de farol desregulado é leve? Não, você já sabe que farol desregulado é grave. Não pode ser letra B. Como medida administrativa, o veículo será retido para regularização. E aí? Verdade, certo? Então, retenção do veículo é uma medida administrativa. Então, se o farol está desregulado, o veículo vai ter que ser imobilizado, o veículo vai ter que ser retido para que ele corrija, para que ele sane aí essa irregularidade, realmente vai ser a medida administrativa. Letra E. O guarda municipal terá a carteira de habilitação suspensa, não é para tanto. Bom, não é para tanto. Beleza? Então, lembra só, falou de farol desregulado, falou de faixa de luz alta de forma a perturbar a visão do condutor, é grave. Beleza? Grave. Vamos lá, questãozinha bacana aí de situação hipotética. Vamos dar uma lida aí que eu vou tomar uma água. Olha só, questão número 11. Gael, que conduzia uma motocicleta em via pública, certo? É parado em uma blitz realizada pela polícia, com apoio aí da Guarda Municipal. O policial responsável pela ordem de parada solicita a CNH do condutor, que informa ser adolescente e, portanto, não habilitado. Diz ainda que foi um amigo maior de idade que lhe emprestou o veículo, ainda que soubesse que Gael não era habilitado. Gael, mesmo sendo adolescente, respeitava todas as demais regras de trânsito em via pública, não gerando perigo concreto em sua conduta. Considerando unicamente as informações contidas no texto e os tipos penais previstos no Código de Trânsito Brasileiro, Gael. O que acontece? Questão muito boa, situação hipotética aqui mesmo, valendo, né? Então, veja só, Gael, ele não era habilitado, certo? E o amigo que emprestou o veículo sabia que ele não era habilitado e mesmo assim entregou. Então, por mais que Gael não seja habilitado, ele era um adolescente e ele estava dirigindo perfeitamente, estava dirigindo normal. Por mais que isso aconteça, ele estava dirigindo normal, tranquilo, sem gerar nenhum tipo de perigo concreto, quem entregou o veículo vai responder
criminalmente por isso. Então, responde pelo CTB, mais precisamente responde pelo artigo 310, que é onde você entregar o veículo à pessoa nessas condições. Agora, eu quero que você diferencie uma coisa. Eu quero que você não confunda o artigo 309 com o 310. O artigo 309, já na parte penal, vai dizer o seguinte, que se eu, professor Josiel, não sou habilitado e estou dirigindo normal, tranquilo, sem gerar nenhum tipo de dano, nenhum tipo de perigo, eu cometo infração, porque eu não sou habilitado, mas eu não cometo crime. Se eu, Josiel, não sou habilitado e eu estou conduzindo meu veículo em alta velocidade, tirando fino em gente, fazendo racha, aí eu estou gerando um perigo, né, concreto. Aí eu cometo crime. Se eu não sou habilitado e dirijo nessas condições, eu cometo crime. Se eu não sou habilitado e dirijo normal, eu não cometo crime. Certo? Não cometo crime. Mas se eu entrego o meu veículo a alguém, que eu sei que esse alguém não é habilitado, por mais que ele esteja dirigindo perfeitamente, eu que entreguei o veículo, respondo pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelo artigo 310, que é eu entregar o veículo a alguém não habilitado, por exemplo, e esse alguém está dirigindo. Beleza? Aí eu cometo o crime, tá? Então, mais uma vez, se eu não sou habilitado e dirijo normal, eu não cometo crime. Se eu não sou habilitado, dirijo ameaçando pedestre, virando bicho, eu cometo crime. Veja só, agora eu mudei. Agora eu entrego o veículo a alguém que não é habilitado. Ele pode estar dirigindo de forma perfeita. Eu que entreguei estou cometendo crime. Então aqui, Gael cometeu crime? Não. Mas quem entregou, cometeu. Então vamos lá responder a questãozinha. Gael cometeu ato infracional, assim como o amigo que ele emprestou o veículo cometeu crime. Não, Gael não responde. Não tem essa previsão de ato infracional nem de crime para ele. Gael cometeu ato infracional, não precisa nem ler mais. Gael não cometeu ato infracional, perfeito. Mas o amigo que a ele emprestou o veículo cometeu crime, isso aqui é verdade. Gael não responde por crime, mas quem entregou responde. E a pessoa que emprestou, então cuidado aí com emprestar o veículo, responde pelo artigo 310 do CTB. Certo? Responde pelo 310 do CTB. Letra D, não cometeu ato infracional, verdade. Tampouco o amigo que a ele emprestou o veículo não cometeu crime. Lógico, o amigo dele cometeu crime. Né? Cometeu crime. Vamos lá. Próxima questãozinha, questão de número 12. Trata de circunstância que não agrava as penalidades dos crimes de trânsito. Olha só, nós temos algumas situações, né, que agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Estão lá no artigo 298 do CTB. Professor, o que é isso? Veja só. Nós temos aí do CTB o capítulo 19, que versa sobre crimes de trânsito. Vão do artigo 91 até o artigo 312. Aí o que é que acontece? Nós temos uma parte geral e uma parte especial. Dentro da parte geral, que é no artigo 298, onde eu tenho ali algumas disposições gerais, lá vai falar a situação de que se eu cometo um crime de trânsito e eu estava nas circunstâncias ditas lá no artigo 298, agrava a minha penalidade. Então, se eu cometo um crime de trânsito em uma dessas circunstâncias, a minha penalidade vai ser o quê? Agravada. Agravada. Mas ele quer saber aqui a circunstância prevista nessas alternativas que não agravam. Bora ver. Eu, condutor do veículo cometido a infração com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, isso aqui agrava, né? Eu, condutor do veículo cometido a infração com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente. Se eu cometo um crime de trânsito e foi comprovado que a categoria era diferente, eu sou habilitado na B, e no momento eu estava dirigindo um veículo que precisa de C, isso aqui agrava. Eu, condutor do veículo cometido a infração sobre via interna de um shopping center, nada a ver. Então aqui não causa agravamento, só porque ele cometeu aí sobre uma via interna de um shopping center. Não tem essa previsão no CTB, então isso não vai agravar. Eu, condutor do veículo cometido a infração utilizando veículo sem placa, placa falsa adulterada. Isso aqui é verdade, isso aqui realmente vai agravar. Então, se o cara cometeu aí um crime de trânsito, né, e aí foi comprovado que o veículo não tinha placa, ou tinha, mas era falso, né, ou
era adulterada, né? Professor, qual a diferença de uma placa que é falsa para uma placa que é adulterada? A placa, né, tem muito a ver, mas a placa, a gente diz, a placa falsa é uma placa que nem existe, o cara inventou. A placa adulterada é a placa que existe, mas o cara fez alguma modificação para confundir. Por exemplo, tem gente, não vou dizer, né, como, mas enfim. Tem gente que coloca uma fita isolante preta disfarçando alguma letra, algum número da placa dele, para ele passar no radar e o radar não pegar, né? Ele coloca uma fita isolante preta. Então é uma placa adulterada. A placa existe, mas ele adulterou. Essa é a diferença, certo? Vamos lá. Questãozinha número 13. Questão número 13, envolvendo o capítulo 6, que é Educação para o Trânsito. Ele diz o seguinte: o artigo 74 do Código de Trânsito Brasileiro e seus respectivos parágrafos regulamentam aí a educação para o trânsito. Das afirmações abaixo, qual expressa corretamente uma obrigação estabelecida em relação à educação para o trânsito? Vamos procurar aqui uma obrigação, né? A coordenação educacional, ela é facultativa em cada órgão do Sistema Nacional de Trânsito, não é facultativa. A coordenação educacional, ela é o quê? Obrigatória. Certo? Obrigatória. Então, letra A já era. As escolas públicas de trânsito podem operar sem seguir os padrões do CONTRAN? Jamais. Tem que seguir os padrões do CONTRAN, então tem que seguir. A educação para o trânsito não é um direito, mas sim um dever para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. É errado. Professor, por que está errado? Porque a educação para o trânsito, isso aqui está errado. A educação para o trânsito, o que é que o CTB vai dizer? É um direito de todos. Aí está dizendo que não é um direito. Errado. É um direito de todos. Dever dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, por eliminação, não tem letra E, eu acho, mas vamos ver aqui, vai ser letra D. Bora ver. É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito, e os órgãos ou entidades executivas devem promover, né, escolas públicas de trânsito conforme diretiva do CONTRAN. Verdade, tranquilamente. Tá bom? Senhores, então, agradeço demais aí, né? A gente finaliza aqui mais um carnaval do EP, tá? Com uma aula de legislação de trânsito. Espero que vocês tenham gostado. Questões tranquilas, boas. Deu para a gente revisar muita coisa aí do Código de Trânsito Brasileiro. No mais, se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no Instagram aí, JosielST, certo? Que eu estarei auxiliando você. Ou então passa a demanda para o curso me passa a demanda e a gente vai levando aí, né, essa disciplina tão amada, tão querida, que é a legislação de trânsito. Belezinha? Tranquilidade? Então é isso. Agradeço aí a todos que estiveram comigo até agora, né? Várias pessoas aí ao vivo comigo, tá? E aí, no mais, estou aqui no Piauizão, passando por aqui. Chega junto pra gente tomar um cafezinho aí. Café tá caro, hein? Poxa, cafezão aí tá 16 conto, meu amigo. 16 reais. Então, tem que valorizar, porque chamar alguém para tomar café tem que valorizar, ó, porque o café tá caro, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Desejo bons estudos, grande abraço. Curtam o carnaval com moderação estudando, certo? Se for dirigir, não beba, tá bom? Se for dirigir, não beba. Cuidado com a fiscalização. Cuidado, meu amigo. É chiola, ó. Chiola, prisão, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Desejo bons estudos aí. Tamo junto. Grande abraço.